Agora a gente conversa com a doutora Cláudia Mello, psicóloga. Boa tarde, doutora Cláudia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, estar aqui conosco aqui nos estúdios. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, vamos falar então sobre transtorno obsessivo compulsivo. O que é isso, doutora? O transtorno obsessivo compulsivo, ele é uma doença, né, da saúde mental e realmente é uma doença que ela comete, né, a muitas pessoas, só que ela só aparece depois que a pessoa está, de alguma maneira, impossibilitado, né, de vivenciar a sua vida, que é trabalhar, estudar, dar conta dos seus afazeres. Então, assim, é uma doença que ela não é muito falada, né, mas quem convive, né, com um paciente que tem o TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo, percebe como essa doença, ela castra, ela paralisa a pessoa. E quais são os sintomas, né? Como pode ser identificado essa doença? Sim, ela é uma doença, ela fala sobre o controle, né? Todas as pessoas que têm muito controle, é uma pessoa que é muito dedicada à organização, é uma pessoa que tem a mania de limpeza. A gente olha assim e fala assim, caramba, essa pessoa tem TOC. Só que isso é muito vago, isso é muito raso ainda para falar que essa pessoa tem TOC. Essa pessoa só vai ter o diagnóstico de TOC, geralmente são 8 anos depois que ela já tem a doença, quando ela já está limitada ou quando a família percebe que esse paciente, que esse familiar não está conseguindo dar conta da sua rotina. Então, ele vai até o consultório e ali, que a gente fala que é a doença do segredo, porque eles têm seus segredos, né? E ele começa a falar, né? Se sentir à vontade, seguro, né, porque eles têm vergonha de falar daquilo que eles vivenciam, dos seus pensamentos, porque o transtorno obsessivo compulsivo, ele é caracterizado por um pensamento, né, um pensamento distorcido. E aí, com esse pensamento que vem as compulsões. Se eu tenho uma mania, a mania ela não vai me gerar sofrimento. O transtorno obsessivo, sim, porque eu preciso fazer algumas coisas, se eu não conseguir dar conta daquilo, alguma coisa vai acontecer comigo ou com o meu familiar. Então, é uma doença que faz com que a pessoa viva o tempo todo obcecado ou comprometido com alguma coisa que ele precisa resolver para se proteger ou proteger alguém. Um exemplo, se eu não tomar banho às 7 horas da noite, alguma coisa pode acontecer com a minha mãe. Então, eu vou precisar tomar banho às 7 horas da noite. Não importa se eu estou no trabalho, se eu estou no trânsito. Então, algumas pessoas até param de trabalhar, então começam a sair mais cedo do trabalho porque elas precisam ter esse ritual. E se eles não fizerem, aí vem a compulsão. Se eu não fizer, o que pode acontecer comigo? E aí elas começam a criar caminhos para aliviar, né, essa ansiedade, e aí elas cada vez mais vão ficando presas dentro desses rituais, que é tomar o banho às 7 horas da noite, organizar as suas roupas por cores, lavar determinados alimentos de uma forma que você vê que não é comum, é com sabão, é com esponja, deixa de molho por não sei quantas horas. Alguns têm aquela mania de lavar as mãos, tomar banho por horas. Eu já tive pacientes que ela tinha que estar às 7 horas da manhã dentro de uma sala de aula, ela acordava às 4h30, porque ela precisava tomar banho por muito tempo, para sim ela conseguir se sentir limpa para ir até a escola. E depois ela começou a faltar, porque o tempo vai se estendendo. Cada vez mais ela vai ganhando, ela vai perdendo mais tempo com esse ritual e ela não consegue mais dar conta, começa a chegar atrasado, e aí começa a faltar aula. Então, tem várias situações, né? Os pensamentos e as compulsões estão muito envolvidas dentro do transtorno obsessivo compulsivo. Então, a doutora falou sobre isso, a pessoa que é perfeccionista nem sempre tem o transtorno? Não. Pode confundir um pouco isso? Sim, porque todos nós temos as nossas manias, né? Isso é muito comum, mas é uma mania que não traz uma perturbação nem um sofrimento. O transtorno obsessivo traz perturbações e sofrimento. A pessoa não consegue se ver livre desses pensamentos. Os pensamentos são invadidos e quando ele pensa, ele precisa fazer alguma coisa para esse pensamento, de alguma maneira, não acontecer, porque os pensamentos são fora do comum. Eles têm vergonha de falar. Cláudia, eu imagino, né? Eu estou andando na rua, de repente vem
um homem na minha direção, eu imagino que aquele homem está vindo nu e vai me agarrar e vai fazer alguma coisa. Se eu estou na missa, né, ou na igreja, de repente eu estou lá vendo o pastor pregar, ou estou numa missa, eu vejo que ele está sem roupa, está se masturbando, coisas assim fora, e eu preciso fazer alguma coisa, cuspir, não sei quantas vezes, eu preciso ir no banheiro, dar descarga, ou eu preciso lavar minhas mãos, ou eu preciso ingerir algum tipo de líquido, para como se aquilo fosse limpar, né? Como ele não consegue limpar os pensamentos, né? Porque a gente não tem controle, ele acredita que fazendo esses rituais, isso não vai acontecer, né? Ela não vai precisar vivenciar aquela experiência. Quais são os tipos de tratamentos do toque, assim, conhecido, né? E como funcionam? Sim, o tratamento, a gente fala que é um tripé, né? Que é a psicoeducação, é a psiquiatria, que entra com a medicação, e a psicoterapia, que é com o psicólogo. Então, assim, a primeira psicoeducação é o paciente entender como é que funciona o transtorno obsessivo-compulsivo. Ele conseguir compreender como que o cérebro dele recebe essas informações, né? E a partir do momento que ele sabe se realmente ele tem toque, né? Porque tem aquela questão que às vezes a pessoa acredita que tem, mas não tem, porque ele não é invadido pelos pensamentos, não é invadido pelas compulsões, pelos rituais, então ele não tem toque, às vezes é só uma mania. E aí, dependendo do paciente, ele vai precisar sim de entrar com a medicação. Por quê? Porque quando um paciente ele está no início, né, do transtorno do toque, ele ainda consegue, né, ele vai ter os pensamentos e ele vai ter um entendimento que aqueles pensamentos não vão acontecer. Ele só está sendo invadido pelos pensamentos. Então, ele vai conseguir dominar, segurar a sua ansiedade, que a gente fala assim, você precisa aguentar esses pensamentos. Vamos dar um tempo de 15 minutos para ver como você fica. A ansiedade, aí a gente pergunta, qual é o nível da sua ansiedade? 10, né? Está lá já suando, passando mal, porque acredita que realmente alguma coisa vai acontecer. E aí, quando ele percebe que os 15 minutos passaram e nada aconteceu, naturalmente a ansiedade vai abaixando. Isso quando um paciente tem a consciência, né, que ele tem um feedback dele, que ele realmente, caramba, são só pensamentos. Ele sabe que tem um toque, mas são só pensamentos. Quando um paciente já está começando a adoecer, ele tem os pensamentos, mas ele ainda acredita que pode sim acontecer alguma coisa. E o paciente grave é aquele paciente que de verdade acredita que alguma coisa vai acontecer se ele não conseguir fazer os rituais dos comandos que ele recebe, e ele começa a gastar o seu tempo, a sua energia dentro daqueles rituais. Então, ele está já comprometido. É um paciente que precisa, sim, entrar com a medicação, para essa medicação ajustar, né, a sua química cerebral, porque é como se tivesse, quando esse paciente... Falta determinados minerais? Sim, a serotonina, porque ela que, de alguma maneira, regulariza esse comportamento, porque você pensar é uma coisa, todos nós temos pensamentos que a gente fala, meu Deus, estou pensando isso, mas aí você sabe, caramba, mas isso eu não vou fazer, isso também não vai acontecer. Quando um paciente está muito adoecido, é como se não tivesse, mas não tem mais aquela ligação da realidade com a fantasia. Tudo aquilo para ele é realidade, tudo aquilo vai acontecer. Então, a medicação vai trazer uma segurança e fazer com que ele consiga ter um pensamento mais ajustado. E quando ele consegue ter esse pensamento mais ajustado, ele vai ter um freio, né, das suas compulsões. Ele vai conseguir dominar melhor, né, esses rituais. Claro que não é de uma hora para outra, né? Porque às vezes, aquilo que eu falei lá no início, tem paciente que demora, na média, né, nas pesquisas, são 8 anos de sofrimento até buscar ajuda, porque a gente fala que é a doença do segredo, porque eles têm vergonha de falar exatamente o que eles pensam, o que eles sentem. Geralmente eles não se abrem com nenhum familiar, com ninguém? Não se abre. Só a família que começa a perceber que aquela pessoa está muito adoecida, deixa de sair, deixa de encontrar os amigos, deixa de receber pessoas em casa, enfim, já não se arruma como se arrumava antes, está faltando muito ao trabalho, não consegue arrumar trabalho, que ele começa a mentir dizendo que está desempregado, que está buscando emprego, mas na verdade isso não acontece, porque ele não consegue fazer com que isso aconteça, porque ele não consegue dar conta daquilo que ele pensa. Então, ele está travado. E aí a família vai sinalizar, olha só, você precisa de ajuda. Então, alguns com muita resistência chegam até o consultório, né? E aí a gente encaminha para o psiquiatra, dependendo do caso.
você já encaminha para ele conseguir resgatar um pouco da sua dignidade, né? Porque fica um paciente muito exposto, né? Um paciente que tem toque é um paciente que as pessoas observam que ele não é muito saudável, porque ele tem uma fala diferenciada, ele tem um comportamento diferenciado, né? Quando ele vai em alguns lugares que está em público, você percebe que ele demora muito tempo no banheiro. Quando ele senta na mesa, ele organiza os talheres da maneira que ele prefere, né? E ele pede para higienizar o copo novamente, os talheres, às vezes ele não gosta de usar, pede tudo descartável, com medo da contaminação. Então, é um paciente que vai ficando muito exposto. Basicamente, então, ele é preso a um medo? Ao medo. Esse é o ponto principal. Fundamental, medo. Medo que aconteça alguma coisa com ele ou com o outro, né? Geralmente, eles têm, acreditando que fazendo esses rituais, ele tem um controle, né? Ele vai conseguir salvar essa mãe ou esse filho ou essa família, né? Ele acredita que ele sim é o salvador da pátria. Agora, em relação a isso, de repente alguém que está nos assistindo em casa fala, poxa, isso está abrindo os meus olhos, de repente é isso que está acontecendo com o meu familiar. Como a família deve reagir, né? E tiques também fazem parte do toque? Não. O tique são as manias, né? Tem gente que tem umas manias de piscar, de virar o ombro, né? De falar de uma forma que trava, enfim, tem a gagueira. Aí a gente fala dos tiques, que não tem nada a ver, os tiques não têm os pensamentos. O toque tem que ficar sempre muito claro. O transtorno obsessivo, o toque, ele vem acompanhado dos pensamentos distorcidos. São pensamentos que faz com que ele acredite, né, que ele precisa de fazer coisas, rituais que não é comum, que só de você ouvir você acha engraçado, né? Às vezes o paciente, Cláudia, vou falar aqui porque eu nem sei se eu acho que você vai rir. Eu falei, tá, vamos rir juntas então, né, da situação. E às vezes é tão engraçado, eu falo, não, vou rir contigo da situação. Eu falei, eu sei que não vai acontecer, mas a pessoa está sofrendo, né? E é muito difícil. O familiar, às vezes cai na cilada, né? Eu tenho um paciente também que às vezes, a criança ou adolescente está ali fazendo um ritual, né? Nossa, são rituais que você fala assim, meu Deus, algumas mães eu peço até para gravar, né? Porque para eu ver como é que está aquela situação, e elas gravam e me enviam, né? Claro, com sigilo, a gente não pode, né, divulgar nada. E as mães ficam, Cláudia, aí eu fico criando situações para ele sair daquela situação. Eu falei, só que você vai criar uma outra mania. Porque a questão é a pessoa aprender a lidar com os pensamentos. Deixa vir os pensamentos. E aí, eu vou fazer o quê? Não vou fazer nada. Vou ficar ansioso, vou ficar desesperado, o coração vai acelerar, vou suar, vou ficar com a boca seca, vou ter ânsia de vômito, vou ter uma sensação de desmaio, mas calma aí, isso vai passar. Então, deixar essa ansiedade chegar no nível muito alto e depois você entender que ela vai diminuir, porque você não cedeu aos pensamentos, você não foi fazer as compulsões, né, os rituais, para essa ansiedade diminuir. E aí os pais vão querendo criar situações para o adolescente ou o jovem se distrair, né? Não, eu tenho que distrair ele ou ela para ele parar de fazer. Não, deixa ele fazer. Porque se você criar situações, também vai ser um outro ritual. Aí vai só aumentando. A família também começa a entrar. Aí a família começa a entrar. Mesmo sem querer. Exatamente. Então, você também tem que fazer uma psicoeducação com a família, porque a família ela não tem que interferir encaixando outra coisa, porque senão essa outra coisa se torna também uma outra forma de compulsão e de ritual para ele sair daqueles pensamentos. Então, deixa ele ali, espera o tempo passar, não distraia ele, deixa ele dar conta desses pensamentos. A partir do momento que ele consegue compreender que aquilo não vai acontecer, isso vai ser com muito esforço, não vai ser tão fácil no início, mas eu sempre acredito que ele vai dar conta daquilo ali. E a partir do momento que ele consegue entender que passou os 15 minutos, espera mais um pouquinho, o alívio vai vir. Aí ele, caramba, ele se sente bem, fala, caramba, eu dei conta, consegui. E no outro dia vai ter a mesma situação, às vezes no mesmo dia vai acontecer outra situação, e assim ele vai se educando a corrigir esses pensamentos e esse comportamento. Agora, existe assim, algum estudo ou estatística de quais são as pessoas que desenvolvem esse tipo de problema? Ele é hereditário ou ele é social? Pode ter acontecido algum problema na infância ou
no período da escola algum trauma para que isso venha a desenvolver? Tem estudos que falam, né, que criança, principalmente meninos, né, ele tem uma predisposição maior para o toque, né, para o transtorno obsessivo. Então, assim, quando a gente fala assim, tem características, né, a gente sempre pensa naquela pessoa que ela é muito rígida, aquela pessoa que ela é muito controladora, aquela pessoa que gosta da organização ao extremo. Então, você percebe aquela criança que, quando ela se suja, ela fica desesperada. Se não tirar aquela roupa logo, ela passa mal, chora e a mãe tem que trocar a roupa dela. Se alguma coisa cai, ela não consegue lidar com aquilo ali. Então, mas isso, por exemplo, pode ter vindo, de repente, da própria reação da mãe quando a criança se suja e ela possa ter absorvido isso também, de alguma maneira errada? A gente fala da carga genética, porque às vezes tem um tio-avô, tinha alguns traços de toque, e aí só que ninguém tinha contato com isso. As pessoas não observavam muito, porque às vezes essa pessoa não era muito de receber ninguém em casa, era aquela pessoa mais fechada. Então as pessoas, às vezes, da família não sabiam que essa pessoa tinha esse transtorno. E aí nasce outro bebê lá na família. E essa criança tem esse traço na sua genética. Só que aí, associado a esse traço com aquilo das experiências dele sociais, que talvez essa mãe mais rígida, essa mãe que castigou essa criança quando ela teve uma brincadeira, estava lá no seu lazer, né? E se sujou, e aquela mãe foi lá e brigou, essa blusa é nova, você... Aquela criança traz aquilo de uma forma muito distorcida, ela não leva aquela bronca como qualquer outra criança, que vai ficar chateada, triste, ela recebe aquilo ali como algo muito errado. Eu estou errado, eu fiz algo muito feio. Eu preciso, para a minha mãe ter um olhar positivo, eu preciso fazer tudo correto. Então vai ser aquela criança que vai ter dificuldade de brincar, como qualquer outra criança. Vai ser uma criança que você vai chegar no quarto dela, que não é comum você chegar no quarto de uma criança e está tudo organizado, os carrinhos por cores, tudo bonitinho, os bonecos, as bonecas todas no mesmo modelo padronizado em um lugar determinado, e você já dá aquela olhada, você percebe que tem alguma coisa diferente. Você pergunta, mas quem arrumou? Ah, fui eu. Ah, tá. Mas por que você quis arrumar dessa forma? Você vai buscando, fazendo perguntas que aquela criança vai deixando claro para você que ela tem essas características que ela precisa... a gente precisa desorganizar algumas coisas para ela conseguir ficar organizada. Aí você conversa com essa família, né? Deixa essa criança mais solta, tira as coisas do lugar, de vez em quando muda os móveis do lugar para ver como é que ela vai ficar. Ela precisa entender que ela não tem um controle sobre as coisas. Se eu consigo fazer dessa maneira, essa criança consegue passar pela infância e para a adolescência de uma forma normal, né, que é com suas organizações e desorganizações, ótimo. Se eu percebo que eu estou trazendo um sofrimento muito grande para essa criança quando eu mexo nas coisas dela, quando eu mudo de lugar, essa criança fica extremamente estressada, irritada, começa a chorar, grita. Tem criança que, você mexeu nas minhas coisas, e ela não consegue falar exatamente o que ela pensa, o que ela sente. Você precisa buscar um profissional para avaliar melhor essa situação, porque isso não é muito comum, né? A criança precisa ser livre, leve, flexível. Uma criança muito rígida, ela vai ser um adulto muito rígido também e talvez vá, assim, desenvolver o transtorno. Tá certo, então, doutora, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu gostaria que a doutora deixasse os contatos para alguém que queira fazer, né, procurar ajuda. Sim. E também, né, continuar aí essa conversa, se for possível. Tá bom. Meu telefone é o 98706-0959 e tem o meu Facebook, né, que é o Cláudia Mello. Acho que é só isso que eu tenho mesmo, né? E vocês fiquem à vontade, se quiser ligar, né, para tirar algumas dúvidas. Acho que é muito bacana falar sobre esse assunto.